A Central Única dos Trabalhadores, ela surgiu de uma necessidade do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, de se organizar em um momento diferenciado, né, e crucial na história do nosso país, que foi no momento onde vivíamos a ditadura militar. Inclusive, ditadura essa que grupos, né, hoje da nossa sociedade querem que volte, infelizmente, para trazer um retrocesso para o nosso país. Então, naquele período, no final da década de 70, início da década de 80 do século passado, né, os trabalhadores, sentindo essa necessidade de, principalmente devido à solidariedade de classe e principalmente de pautar, né, demandas que não fossem apenas corporativas das suas categorias, mas sim demandas que fossem que atendessem os anseios da sociedade brasileira como um todo, eles decidiram se organizar em torno de uma central única dos trabalhadores, ou seja, da verdadeira entidade que representa a classe trabalhadora brasileira, para poder fazer esse enfrentamento. Seja com aquele Estado, com o Estado brasileiro naquele momento, que pregava a ditadura militar, que não deixava com que existisse a democracia no nosso país, ou seja, com os patrões de plantão, que queriam cada vez mais lucrar e explorar a classe trabalhadora, como a gente também vê muito ocorrendo hoje em dia, porque essa disputa de classe ela não acabou. E por isso a necessidade e a importância da gente fortalecer a cada dia mais a história e a atuação da Central Única dos Trabalhadores. 28 de agosto de 1983, ela foi fundada em cima de alguns princípios que são muito importantes para a nossa atuação. Primeiro, que é um princípio cultista e que tem que ser de qualquer entidade sindical que se considere séria, qualquer entidade sindical laboral que diga que realmente faz o seu papel, é a defesa de forma intransigente da classe trabalhadora. Então, se qualquer trabalhador ou qualquer conjunto de trabalhadores ou trabalhadoras, independente de qual região do país, ele venha a ser afetado, venha a ser prejudicado, venha a ser penalizado, a CUT, junto com suas entidades filiadas, estará lá e tem que estar fazendo o papel de defender e representar esses trabalhadores. Outro princípio essencial para nós é a autonomia e independência. Então, quando eu falo que eu vou defender de forma intransigente a classe trabalhadora, eu vou defender independente de quem seja o patrão com que eu esteja negociando, com que eu esteja fazendo a luta paredista, e independente de quem seja o governo municipal, estadual ou federal. Ou seja, a pauta da classe trabalhadora tem que ser defendida com muita dedicação, com muito afinco, e não podemos deixar que haja interferência em nossa atuação. Então, essa autonomia e independência é essencial para que a gente consiga estar avançando em prol dos trabalhadores. Outro princípio também importantíssimo e que a gente viu de forma bastante clara, assim, ocorrer de forma cotidiana, principalmente aqui em Brasília, é o princípio da solidariedade de classe. O que é isso? Mexeu com o trabalhador, mexeu com todos, vamos botar de forma bem simples. Ou seja, um sindicato vai para a luta, tem que os demais sindicatos, os demais conjuntos de trabalhadores, independente da categoria profissional, apoiar. Afinal, fazemos parte da mesma classe que a classe trabalhadora. Por isso, tivemos, por exemplo, ano passado, né, em momentos importantíssimos, como, por exemplo, na própria greve dos bancários, a ajuda e o apoio, por exemplo, do Sindicato dos Vigilantes. Na greve dos professores e educadores aqui do Distrito Federal, dos nossos orientadores, nós tivemos, em diversos momentos, uma atuação importantíssima, inclusive quando teve aquele massacre do Eixão Sul, onde a polícia militar, de forma descabida, agrediu os professores e professoras que estavam reivindicando que o governo Hollenberg cumprisse o que foi definido e aprovado em lei, que era a execução do plano de carreira. Eles foram agredidos e os rodoviários, de forma solidária, pararam suas atividades na rodoviária até que o último professor, o último militante que estivesse protestando no Eixão Sul fosse solto lá da delegacia. Então, esses exemplos compõem a solidariedade de classe e nós, na CUT Brasília, sempre que temos alguma categoria, temos algum sindicato que vai fazer alguma luta, que vai ter algum enfrentamento, nós, nas nossas plenárias, pautamos a demanda desse sindicato e a gente analisa de forma conjunta e coletiva como que os demais sindicatos vão apoiar e contribuir. Por isso a importância da central, para estar fortalecendo as lutas individuais das categorias, mas também as lutas macro. Por exemplo, lutas contra esse Congresso Nacional Conservador, que ele quer retirar a todo custo direitos da classe trabalhadora, que ele quer precarizar
as nossas organizações e a nossa legislação, e também esse Congresso que está por trás, junto com os setores conservadores da direita e da grande mídia, num golpe contra a nossa democracia que está sendo orquestrado e que nós não vamos permitir que aconteça. Então, a solidariedade de classe é um outro princípio essencial para a existência da CUT e de um sindicalismo forte no nosso país. E, por fim, entre os vários princípios que a CUT tem, um que a gente entende que é essencial é a busca e a construção do socialismo. Não tem como nós falarmos de ter uma sociedade justa e igualitária se não tivermos implementado um sistema socialista que garanta que a pessoa, independente de classe social, independente da família que ela nasceu, que ela tenha a mesma igualdade de oportunidades, que ela possa estudar numa escola pública de qualidade, que ela tenha acesso a uma saúde pública de qualidade, que ela possa ter cultura, lazer, mobilidade urbana, moradia, emprego. Ou seja, nós defendemos sim o regime socialista, entendemos que é isso que precisamos para o nosso país, porque todos nós merecemos e temos que ter a mesma igualdade de oportunidades e uma vida digna. Ou seja, precisamos ser respeitados, cada um enquanto cidadão, e ter o direito à cidadania plena, que a Constituição Federal, a Constituição do nosso país, ela garante, porém não é exercida. Embora a gente teve um avanço muito grande nos últimos anos, mas ainda precisamos avançar muito mais. E para avançar muito mais, não podemos deixar que o golpe contra a democracia ocorra no nosso país. Por isso, esses princípios básicos, podemos dizer que são os balizadores da atuação da Central Única dos Trabalhadores e é o que faz a diferença para que a classe trabalhadora possa ter avanços e conquistas nessa disputa de classes. Então, nós, na Central Única dos Trabalhadores, em especial aqui na nossa CUT Brasília, aqui no Distrito Federal e no entorno, nós temos um projeto e pautamos que a nossa atuação seja feita de acordo com a vontade da base, ou seja, seja feita de acordo com a vontade do conjunto de trabalhadores que representamos. Por isso, até que quando o meu nome foi colocado como candidato a presidente da CUT em 2012 e foi aprovado em 2015, num processo tranquilo, por unanimidade, no processo de reeleição, nós apresentamos um projeto chamado Todo Poder aos Sindicatos, onde quem define a ação da CUT e a nossa forma de atuar é os nossos sindicatos de base. Ou seja, não é a direção da CUT, a sua executiva ou direção estadual, ou no caso a direção nacional, chegar para os sindicatos e falar, vocês vão ter que fazer isso ou aquilo, e os sindicatos chegarem para os seus conjuntos de trabalhadores representados e falarem, vocês vão ter que tomar tal atitude ou aquela. E sim, que os sindicatos, dialogando com seus trabalhadores, definam a forma como eles acham que a categoria pode avançar e que os sindicatos, nas plenárias e fóruns adequados que a CUT atua, eles possam estar definindo junto com a direção da CUT para o rumo que nós temos que tomar. E definido esse rumo, com certeza, a Central Única dos Trabalhadores, a nossa diretoria, o conjunto da nossa militância vai estar com os sindicatos e com toda a classe trabalhadora em qualquer lugar, seja numa porta de garagem de uma empresa de ônibus, seja na porta de um banco, seja, por exemplo, numa escola. Onde houver trabalhador sendo oprimido, a CUT vai estar lá fazendo a luta pela defesa dele. Então, a base, a classe trabalhadora, que pauta a nossa ação e por isso que a CUT tem o respeito dos trabalhadores. Certo. E atualmente, essa relação com o sindicato, como você avalia? Eu entendo que a nossa relação com as nossas entidades filiadas ela é uma relação bastante positiva. Em especial aqui no Distrito Federal e no entorno, a nossa CUT Brasília teve um crescimento bastante expressivo. Nós, por exemplo, quando assumimos a CUT em 2012, nós tínhamos 76 entidades sindicais filiadas. Hoje nós temos mais de 100. Tivemos um crescimento de mais de um quarto. E esse crescimento foi baseado em cima de um trabalho que é composto por um tripé. Um tripé onde a gente está valorizando e potencializando a comunicação da Central Única dos Trabalhadores, onde estamos potencializando, e é uma necessidade nossa, fortalecer a formação, ou seja, não tem como a gente fazer a luta de classes sem qualificar o conjunto dos trabalhadores. O trabalhador forme o seu senso crítico e seja realmente dono do seu nariz, seja realmente dono do seu futuro. E ele construa o seu futuro junto com a gente. E o mais essencial é o trabalho de base. Não tem como a gente falar em movimento sindical se o dirigente sindical não estiver lá na base, dialogando com os trabalhadores e fazendo esse contato e essa relação, onde o trabalhador dá para o dirigente sindical uma noção do que está acontecendo no local de trabalho e o dirigente sindical passa as informações para que o trabalhador também possa estar se organizando para os enfrentamentos que ocorrerão.
Então, em cima disso, como dirigente tem que estar lá junto do trabalhador do local de trabalho, cabe a nós, dirigentes da CUT, estarmos juntos dos sindicatos. Então, essa relação é uma relação fortalecida, porque a gente tem uma tranquilidade de dizer que qualquer sindicato filiado à CUT, quando precisa da central, pode ligar para a gente, pode chamar, que vai ter um dirigente cutista lá para ajudar e para apoiar. Porque a gente não deixa na mão, e apoiar não é apenas orientando, é estar na linha de frente. Porque melhor do que a gente orientar é dar o exemplo para que os outros venham atrás e façam a luta. Então, o que define a representação dentro dos movimentos é a categoria profissional, é onde que a pessoa se enquadra dentro dessa organização laboral. E esses movimentos têm um papel, entre eles, que eu coloquei o principal, a defesa intransigente da classe trabalhadora. Os partidos políticos têm um outro papel. Quando eu me filio a um partido político, eu me filio pela ideologia, pela crença que eu tenho naquela ideologia, naqueles princípios que aquele partido político representa. Por exemplo, se eu me filio ao PSDB, eu me filio ao PSDB porque eu acredito numa política capitalista de Estado mínimo. Uma política que prevalece para a elite o lucro, a riqueza, e para o povo, para a maioria da população brasileira, a exploração. Se eu me filio, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, né, e outros partidos de esquerda, é porque eu acredito numa política coletiva, socialista. Uma política que garante a igualdade de oportunidades para todos e para todas. Uma política que garante melhorias coletivas para a população e não uma política de Estado mínimo. Então, quando a gente filia um partido, é por conta da ideologia do partido. E cabe a gente fazer o debate para que esse partido possa apresentar programas e pautas e propostas para que essa ideologia seja implementada. Senão, esse partido também não vai estar fazendo seu papel. E no caso dos governos, seja âmbito federal, estadual ou municipal, a gente tem que saber separar dos partidos e dos movimentos para que não possa interferir, mas tendo uma avaliação crítica de, no momento certo das disputas, de quais propostas apresentadas para aqueles que querem fazer a gestão do governo que melhor serão adequadas e que representam a classe trabalhadora. Então, quando eu estou indo lá para governar, eu sou eleito em cima de um programa composto pelo meu partido e pelos partidos que compõem a minha chapa. Agora, eu tenho que ter a clareza que na hora que eu estou exercendo essa gestão, que ela tem que ser feita para todo o povo que eu represento. Ou seja, por exemplo, o governador Hollenberg foi eleito aqui no Distrito Federal, então ele não pode estar fazendo uma gestão apenas para quem mora no Plano Piloto, para quem mora no Lago Sul, para quem mora no Lago Norte. Ele tem que olhar o Distrito Federal como um todo e fazer um governo para quem mora na Ceilândia, para quem mora em Samambaia, para quem mora no Gama, para quem mora em Planaltina e para quem mora em todo o entorno do Distrito Federal. Ele não pode fazer um governo apenas para um grupamento, por mais que ele tenha tido um apoio maior de determinado grupamento ou outro. Da mesma forma no governo federal ou da mesma forma em governos municipais. Então, para que a gente não tenha confusão ao longo das gestões nas diversas esferas, nós temos que ter essa independência, essa autonomia e saber separar muito bem os papéis. Qual o papel dos sindicatos e dos movimentos sociais, qual o papel dos partidos políticos e qual o papel dos governos. Se a gente não souber separar e misturar, não vai dar certo. Agora, se a gente souber separar, com certeza temos condições de avançar acerca das nossas pautas. Sim. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo entendeu melhor a sua explicação. E apesar da CUT ter tantos pontos positivos, por que a grande mídia busca criminalizar a central? Então, nós temos uma criminalização que é feita pela grande mídia, em especial podemos dizer pela Rede Globo. Que, por exemplo, se a CUT quiser colocar uma veiculação na Rede Globo, como tentou colocar no passado, denunciando o descaso que estava tendo com a educação pública e com os servidores públicos do Distrito Federal, a Rede Globo não aceita porque é a CUT. Agora a Rede Globo é capaz de falar da CUT quando é com o intuito de criminalizar e para tentar rotular os trabalhadores que lutam pelos seus direitos como baderneiros, como vagabundos e outros. Afinal, é só ver que a Rede Globo foi uma das principais defensoras da ditadura militar. Então a Rede Globo, como a grande mídia como um todo, ela tem um lado, e é o lado da elite. Ela serve a essa elite.
Por exemplo, nós bancários, nós já tivemos problemas aí, eu posso falar com muita tranquilidade. Quando a gente tentava denunciar desmandos, descasos, demissões, né, por exemplo, de um eventual Bradesco, de um eventual Itaú, que demitia trabalhador, que explorava trabalhador ou que travava mesas de negociações, a gente não conseguia colocar na Globo porque ela limitava, ela não tinha coragem de veicular o que a gente queria divulgar. Por quê? Quem são os principais patrocinadores dela? Quem são as pessoas que pagam fortunas para colocar comerciais nela? Que pagam fortunas para patrocinar, por exemplo, o Jornal Nacional, para vir dizer mentiras para a população. Então, a Globo ela não atua como forma democrática, e eu estou falando muito da Globo porque ela representa a grande mídia brasileira. Ela não atua de forma democrática, ela tem lado, e ela tem lado desses que colocam dinheiro nela. E também, obviamente, porque ela tem o pezinho dentro dessas várias outras organizações, porque o patrão se organiza e está dentro de toda a estrutura que gera riqueza, que gera lucro no nosso país. Então, a grande mídia ela acaba, pelo fato de ter lado e por querer cada vez também mais ganhar às custas da população brasileira, da nossa sociedade, da classe trabalhadora, ela acaba sendo tendenciosa e ela acaba criminalizando quem a questiona e quem representa os trabalhadores. Então, para ela, é incômodo divulgar a verdade, divulgar que, por exemplo, a CUT foi às ruas defender o servidor público, a CUT foi às ruas apoiar a categoria bancária, a CUT foi às ruas apoiar os rodoviários, a CUT foi às ruas pedir e exigir que a gente tenha um transporte público de qualidade. Ela não vai divulgar isso, porque não é do interesse dela. Até porque quem financia a Globo quer que tenha escola particular. Quem financia a Globo não tem interesse que tenha um sistema de saúde pública ou SUS de qualidade. Ele quer que você pague pelo plano de saúde. Quem financia a Globo, ele não quer que você tenha um transporte público de qualidade, porque ele tem o interesse em lucrar de outra forma. Ou seja, o direito à cidadania plena não é de interesse da grande mídia, porque ela defende a iniciativa privada e quer lucrar com isso. Então, é todo um esquema montado para que um grupo pequeno continue gerindo a riqueza do nosso país em detrimento da grande população. Então, por isso a criminalização da CUT, por isso a criminalização dos movimentos que fazem a luta e por isso que temos que ter a democratização da mídia para não permitir que poucos manipulem a informação que é levada para a maioria do povo brasileiro. Entendi. Então, é necessário que pontos como esse da democratização da mídia sejam colocados como ordem do dia para que a gente consiga avançar e não ter a grande mídia fazendo esse papel de hoje, que é estimular e potencializar um golpe de Estado no Brasil. A Central Única dos Trabalhadores, ao longo desses 32 anos, ela conseguiu fazer com que a classe trabalhadora no país tivesse grandes avanços e conseguisse dar um salto de qualidade na sua organização. Nós podemos pegar, por exemplo, a nossa própria categoria, a categoria bancária. Se você pegar ela no início da CUT, da nossa fundação, era uma categoria que negociava acordos coletivos, muitas vezes por bancos e por estados. Então você não conseguia, muitas vezes, fazer com que determinados avanços fossem garantidos. Então o trabalhador que estava no Distrito Federal, por exemplo, no Banco do Brasil, ele tinha um determinado piso e tinha alguns direitos garantidos. O trabalhador, por exemplo, do mesmo Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul, ou seja, no Acre, não tinha os mesmos direitos do trabalhador aqui. Ainda mais se a gente for ver também trabalhadores de outros bancos, aí que não tinham mesmo. E por conta dessa organização, desse apoio da Central Única dos Trabalhadores, em 1985 nós criamos a DNB, na época o Departamento Nacional dos Bancários. Depois, o Departamento Nacional dos Bancários orgânico à CUT. Depois, em 1992, nós criamos a CNB, a Confederação Nacional dos Bancários. E em 2006, a CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Então, por conta dessa organização feita pela CUT, nós conseguimos avançar de uma categoria que tinha acordos específicos de banco e acordos regionalizados, estaduais, para uma categoria que tem uma convenção coletiva nacional
que garante os mesmos direitos e conquistas a todo bancário e bancária, independente de banco, independente de qual região do país que ele trabalhe, e, além disso, acordos específicos e aditivos com as instituições financeiras que garantem mais avanços ainda de acordo com as características daquele banco, daquela instituição. Então, esse exemplo que a gente está citando da categoria bancária pode ser dado a diversas outras categorias e organizações que conseguiram aprimorar acordos e convenções coletivas, ter novas conquistas e fortalecer a categoria em volta do seu sindicato para ter uma atuação forte, uma atuação que realmente garanta mais avanços. Além dessa organização e desses avanços corporativos, nós conseguimos ser de grande importância para diversas pautas, seja na democratização do nosso país na década de 80, seja num período de resistência feita pelo neoliberalismo aos trabalhadores na década de 90 e também num processo de reorganização dos trabalhadores e fortalecimento nas nossas pautas nesse novo século, onde a gente conseguiu ter uma política efetiva e de negociação macro, garantindo uma política de valorização do salário mínimo e colocando o dedo em pontos cruciais para avançar, para a classe trabalhadora, como também para resistir os ataques, como, por exemplo, recentemente ao PL 4330, que hoje está no Senado como PLC 30, que vem a precarizar e roubar os direitos da classe trabalhadora, que é um projeto de lei que nós entendemos que ele sendo aprovado no Senado, ele tem que ser vetado pela nossa presidenta Dilma, porque ele não tem condições de ser implementado, porque ele estraga toda a nossa organização, ele acaba com acordos e convenções coletivas, ele rasga a CLT, ele rasga a Constituição, só que não vai ter essa necessidade da gente pedir para a presidenta Dilma vetar esse projeto, porque a gente vai barrar ele no Senado Federal e não vamos deixar com que ele tramite. Então, ou seja, desde políticas macro, que envolva toda a sociedade brasileira, até questões específicas de categorias, a CUT foi importante para fazer com que a gente tivesse avanços, e importante também para, no ano de 2002, eleger o primeiro operário presidente do nosso país, que conseguiu ter uma política que tirou 40 milhões de brasileiros e brasileiras da linha da fome, da linha da miséria. Então a CUT participou de todo esse processo e, por conta disso, a CUT, inclusive, recentemente recebeu da ONU o título de entidade sindical laboral que serve de exemplo para todo mundo. É considerada a organização dos trabalhadores mais eficiente no mundo inteiro. Então isso é motivo de orgulho para nós militantes cutistas e, com certeza, de orgulho para toda a classe trabalhadora no Brasil. Nós temos uma preocupação muito grave em relação à nossa previdência social. Primeiro, entendo que nós temos que ter a clareza que a previdência não é uma questão apenas relacionada ao empregado e empregador, mas é algo que tem que ser tratado por toda a sociedade. Em primeiro lugar, qualquer medida que venha a ser tomada por parte do governo para prejudicar a classe trabalhadora, a gente vai estar contra. Então isso é bem claro e a gente vai para as ruas e vamos fazer todos os movimentos para impedir se vier alguma medida nesse sentido. Agora, além de ser contra qualquer medida que venha prejudicar, nós temos que trabalhar numa linha para discutir como vamos resolver o problema da Previdência. Então, aqui em Brasília, por exemplo, um conjunto nosso da diretoria executiva, em especial a nossa secretária de formação, companheira Nilza, e o nosso secretário-geral, companheiro Rodrigo, estão organizando uma proposta de seminário que vamos apresentar para a nossa diretoria executiva, com a ideia de já no final do mês de janeiro realizar com a participação de todos os nossos sindicatos e entidades filiadas e também convidando a nossa direção nacional da CUT para que a gente possa estar discutindo propostas a serem apresentadas ao governo federal para tentar resolver a questão previdenciária no país. E porque para resolver a previdência não basta discutir, por exemplo, vamos colocar uma idade mínima para aposentar. Não basta discutir, por exemplo, vamos onerar mais o setor laboral ou o setor patronal. A gente tem que ter elementos reais. E, inclusive, como um elemento real que a gente pode citar como exemplo, que estamos discutindo, voltando, já que estamos no nosso programa aqui na TV Bancários, vou citar o exemplo
dessa categoria, da nossa categoria, que é a minha categoria, que é a categoria bancária. Né? A gente tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão lá no dia a dia, nas unidades bancárias, nas agências, nos postos de serviços, e eles muitas vezes estão tendo uma sobrecarga de trabalho, estão sendo explorados mais do que deveriam, não estão tendo uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho que garanta que ele exerça de uma forma eficaz o seu trabalho, mas que também preserve sua saúde. Então esse trabalhador acaba muitas vezes sendo explorado, sendo sobrecarregado, né? Tanto que o nosso sindicato mesmo tem uma campanha muito forte de combate ao assédio moral, por conta desse excesso de cobrança, dessa exploração. Aí esse trabalhador vai lá, é explorado, abusam dele, extrapolam a carga de trabalho e esse trabalhador adoece. Ou seja, ele gera lucro para a instituição financeira, mais do que ele deveria gerar, porque o que ele recebe como remuneração é por determinado exercício, por determinado trabalho que ele tinha que realizar, e ele acaba produzindo muito mais pela sobrecarga, pela demanda, pela exploração, e ele aumenta, potencializa o lucro da empresa, só que na hora que ele adoece, não é a empresa, não é o banco que cuida do problema dele. Ele é encostado, vai para o INSS, e quem acaba sendo onerado? O Estado e a sociedade como um todo. Então, em casos como esse, por exemplo, na nossa categoria, nós temos muitos problemas de bancários e bancárias, né, de trabalhadores do ramo financeiro que sofrem, por exemplo, por problemas de lesão por esforço repetitivo. Principalmente quem trabalha na área de suporte operacional, como, por exemplo, os caixas. Então, eles acabam tendo problema de LER, DORT, principalmente aqui no ombro e na região do antebraço. Você tem muito adoecimento, né, mental, adoecimento psíquico. Principalmente quando você pega os trabalhadores, em especial os gerentes comerciais, ou seja, que acabam fazendo a gestão de carteiras, seja carteiras de pessoa física ou carteiras de pessoa jurídica, porque há uma cobrança cotidiana que ele tem que estar batendo as metas. E principalmente na iniciativa privada, se ele não bater a meta, rua. Então, a pessoa vai entrando naquele desespero, porque ela tem filho para manter, tem uma casa para manter, ela precisa daquela remuneração e precisa ter tranquilidade, que vai exercer o seu trabalho e vai continuar tendo a sua remuneração garantida. Então, esses trabalhadores, esses gerentes comerciais, esses gerentes medianos, e inclusive até os gerentes de administração, né, os gerentes de agência, mas em especial eles acabam tendo um adoecimento maior, né, um adoecimento que leva ele à depressão, que leva ele ao estresse. Então, você pegando, por exemplo, esse conjunto de trabalhadores bancários, eles sofrem por problemas, né, de saúde, ocasionados pelo trabalho realizado, pela falta de organização das instituições financeiras, no quesito de preservar o trabalhador, mas que é muito eficiente para explorar o trabalhador e para aumentar o seu lucro, e na hora que esse trabalhador fica doente, encostado para o INSS e o Estado, a sociedade, que tem que pagar. Então, uma das propostas, por exemplo, é que a gente tendo esse CID, tendo essa questão que comprova que o adoecimento é gerado em determinadas categorias, em determinados setores, fruto da omissão da instituição financeira ou do setor patronal, que não cuidou e deu condições do seu trabalhador, por exemplo, exercer sua atividade laboral de forma adequada, correta e com qualidade de trabalho e qualidade de vida, que essas instituições, que eles acabem tendo também uma responsabilidade sobre isso e contribuindo mais para a nossa Previdência. Né? Se a gente for pegar o tanto que onera a nossa Previdência, esses trabalhadores que estão afastados, são números que ultrapassam bilhões. Então, propostas como essa têm que ser pensadas para que a gente consiga fazer uma injeção de recursos da Previdência, mas pegando daqueles que tanto lucram, explorando os trabalhadores, que, na verdade, são quem precisam de uma Previdência saudável para garantir os nossos benefícios. Então, esse debate a CUT vai estar fazendo agora no final de janeiro, para que a gente possa apresentar propostas realmente concretas e que sejam positivas para a classe trabalhadora e que façam contraponto a qualquer proposta que venha do governo federal que não seja de interesse nosso, de interesse da classe trabalhadora. Então, assim, precisamos resolver a Previdência, como resolver diversas questões do nosso país, mas temos que resolver sem prejudicar o trabalhador, porque em momentos
de tranquilidade sabem lucrar em cima da classe trabalhadora. Então, por que em momentos mais difíceis que o trabalhador tem que ser onerado, o trabalhador que tem que pagar, vamos botar assim, a conta? Então, quem tanto que lucrou nos momentos bons, que pague pelas dificuldades nos momentos ruins. Sim, nada mais justo, Rodrigo. E você tem mais alguma consideração para fazer sobre a CUT nesses últimos 32 anos de atuação? A consideração que eu poderia dizer é que a Central, neste ano, no próximo período, vai continuar e vai fortalecer o papel que ela teve, que foi primordial e essencial na sua fundação, que é a luta pela democracia. Quando a CUT foi fundada em 1983, ela teve uma atuação fortíssima pelo fim da ditadura militar em nosso país e pela implementação da democracia, de fato, né, em nosso país. Então, nesse momento, após 30 anos, hoje, né, com 32 anos de existência, a CUT tem que retomar essa bandeira de luta que foi uma das principais bandeiras da sua fundação. A Central Única dos Trabalhadores, e com certeza a classe trabalhadora como um todo, vai estar nas ruas para dizer não a qualquer tipo de golpe e para dizer sim à democracia. E além disso, o que a gente gostaria de fortalecer aqui, de potencializar, é que a gente vai estar sempre atuando de acordo com os nossos princípios, junto com os nossos sindicatos e defendendo de forma intransigente a classe trabalhadora. E dialogando e convidando principalmente a nossa juventude para vir conhecer a história da CUT, para conhecer e participar dos seus sindicatos, para que ela possa ser protagonista nessa luta que a gente tem pela frente. Afinal, nós, CUT, temos 32 anos de história, mas queremos construir mais 32 anos de lutas, conquistas e grandes vitórias para a classe trabalhadora. E precisamos desses jovens que estão nos assistindo para que eles venham para a luta coletiva, porque o individualismo não vai levar a nada. É a partir da luta coletiva, realmente do bem-estar social, que a gente vai conseguir avançar. Então precisamos do apoio de cada um e de cada uma para fortalecer a CUT e para melhorar o nosso país em busca do socialismo que tanto acreditamos.